Primeiro caso, o aborto em caso de estupro. É claro que o ponto mais questionado nesse caso é o posicionamento dos cristãos acerca da gravidez resultante de um estupro. Uma relação, nesse caso, porque nós percebemos que o estupro é uma relação forçada, é algo que nenhuma mulher jamais deveria ter que passar. Mulheres que foram vítimas desse tipo de abuso devem ser amparadas, cuidadas e amadas. Então, quando esses homens que são a favor do aborto, eles querem defender, eles nos trazem exemplos claros, exemplos práticos. Vamos imaginar a tua filha de 10 anos, que foi estuprada por uma velha talvez de 50 anos. Já é terrível o que ela passou. Depois de semanas, vocês percebem que ela está grávida. Como é que vocês vão lidar com essa situação? É triste saber. É triste lidar com isso. É triste, sim. Como é que vamos lidarmos com isso? Na mente humana, na razão humana, é mesmo, o aborto é a melhor solução a se fazer. Mas vamos guardar essa declaração. Um erro não justifica um outro erro. É um erro gravíssimo que este estuprador fez. Mas esse erro não pode ser justificado com a morte de uma criança indefesa. Então, a ética cristã ela responde assim. A ética cristã responde de que você matar uma criança, você não está a punir o agressor. Está a punir a pessoa inocente. Se fosse um desejo de punição, seria o agressor, o estuprador. E não aquela criança indefesa que também não sabe de fato o que aconteceu. Então a ética cristã mostra aqui, mas uma observação importante, a ética cristã, a não aceitar abortos, nesse caso do estupro, eles não querem dizer, ou seja, isso não quer dizer que eles não se preocupam, porque ali vai nascer aquela acusação, esses cristãos não sentem dor. A outra que está sentindo dor, está aí para o pastor, está aí para os irmãos dela, está aí para não abortar, é porque não é vez deles, não é a mulher deles, não é a irmã deles. Eles não sentem amor. Isso você está a falar que é amor. Isso você está a falar que é a igreja de Jesus. Se Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo, esta é a acusação que a ética cristã sofre. Mas a ética vai respondendo que amar o nosso próximo já te remete a você não querer cometer o assassinato contra o teu próximo que está dentro do teu ventre. Então a ética cristã reconhece que é uma situação difícil. A ética cristã reconhece que mulheres que passaram por isso, elas podem ser acompanhadas, podem ter diversos tratamentos em muitas outras áreas. Podem ter mesmo acompanhamento espiritual, orar por ele, aconselhar ele, se dá para ir em alguns psicólogos. Também a ética cristã aceita isso, abre. Mas a única coisa que a ética cristã não aceita é o aborto. A ética cristã não aceita isso. A Bíblia não aceita isso. Não aceita isso. Porque matar o embrião ou o feto não pagará definitivamente o que de fato aconteceu. Pagará? Não. Então ele quer que já mostra, está tudo bem, você pode fazer isso. Vai pagar? Não. Ao contrário, existem mulheres que incorreram nesse caminho que mais do que nunca só prejudicaram na sua própria condenação. Só de saber que já passou por momentos tristes, trágicos, aumentou mais um aborto e muitas delas são atormentadas, são torturadas pela solidão. Então nós precisamos olharmos nestas questões. De que a mulher cometer o aborto em função do gênero, ela não está punindo o agressor. E João Calvino ele falava algo muito bonito sobre a respeito dessa questão, que é mesmo do feto, que nesse caso a mãe quer fulminar. Ele vem dizendo assim: o feto, apesar de fechado no ventre de sua mãe, já é um ser humano. E é um crime muito monstruoso roubar-lhe a vida que ainda não começou a desfrutar. Então, quando uma mulher, em caso do gênero, mata, está cometendo um outro crime contra o Senhor. Está a roubar o direito à vida de uma criança que ainda não nasceu para desfrutar. E ele vem dizendo: se parece mais horrível matar um homem em sua própria casa do que em um campo,
Porque a casa de um homem é o seu lugar de refúgio, né? Mais seguro. Certamente deve ser considerado mais atroz destruir um feto no útero antes de chegar à luz, ou seja, antes de vir ao mundo. Então a ética cristã mostra que é difícil. A ética cristã, por que, meus irmãos, por que é necessário nós termos essa percepção? Isso é igreja. Isso não é apenas uma reunião de adolescentes, de jovens, bandos de pessoas que não têm nada para fazer e vieram sentar. Isso é igreja. A igreja vai crescendo. Vamos receber pessoas, irmãos, vão ter filhos, filhas. E vamos se deparar com talvez situações do gênero, porque estamos num mundo assombroso. Um mundo onde qualquer tempestade pode nos atingir. É ali onde a igreja, é ali onde a liderança, é ali onde o diaconato vão saber como lidar com isso. Saber, não, é muito difícil, vamos orar, vamos chorar com essa irmã, vamos amparar essa irmã, vamos amar essa irmã, vamos cuidar dessa irmã. Se dá para sairmos e passarmos um pouquinho com a irmã, usar muitos meios para se recuperar, vamos assim o fazer. Então a igreja precisa saber disso, precisa conhecer disso, os líderes. Líderes da nossa comunidade atentam diligentemente para isto, para coisas que futuramente podem não ser agora, para nós sabermos lidar com essas situações, para nós não dizermos que nós não sabíamos como lidarmos com essas situações, porque existem palavras que o Senhor dá, nós precisamos a viver. É porque quer nos precaver, para que quando acontecer tais situações catastróficas, nós possamos sabermos lidar com base à Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. E em tais casos, queridos irmãos, a comunidade cristã deve estar atenta a essas mulheres, deve acompanhar passo a passo. Isso também mostra as nossas irmãs aqui, as nossas irmãs devem conhecer profundamente isso, para que se um dia você se deparar com uma irmã que está passando por isso, porque há aquela tendência, talvez a irmã não vai se abrir com um homem. É ali onde as mulheres idôneas também vão apresentar o seu papel, acompanhar essas irmãs, orarem por esta irmã, ampararem aquela irmã, darem carinho, lhes mostrar que elas são amadas, lhes mostrar que elas não são sujas. E ali levanta um ponto muito importante. Por exemplo, eu já se deparei em situação, ou seja, alguém já me questionou. Vamos imaginar, você está no período do noivado, né? Vais fazer o noivado, fazer o pedido, vais casar, e a tua mulher é vítima, a outra noiva é vítima de um estupro. É difícil, ela está numa grande dificuldade. Quando ela te falar, já estás triste. Quando eu te falo assim, não parou por aqui, tem mais uma outra bomba atômica que vai ser lançada, teu coração já está batendo. É o quê? Estou grávida. Como irmão, o que você vai fazer? Tem um irmão que diz, eu vou me separar. É ali onde nós nos damos conta que a falta desse ensino cria. Meus irmãos, isso é sério. A falta desse ensino cria termos uma mente semelhante às dos ímpios. Isso pode se dar com a nossa casa, mas isso também pode se dar no caso da sua esposa. Como é que você vai lidar com isso? É ali. Porque se vocês governados pela palavra do Senhor, ainda aqui você fala assim, é difícil, é duro, mas eu vou amar. Porque eu creio que em situação do gênero, o que vai mais consolar aquela mulher é a tua resposta. Se a tua resposta for tão radical, vais matar. Vamos ouvir que dia está. A mulher cometeu um suicídio. Então, a tua resposta a este problema é que vai determinar como é que vai ser a saúde daquela pessoa. Mas você vai aceitar, vai sofrer algum desafio? Vais. Qual é o desafio? As falácias das pessoas. Olha, o filho é dele. Para se achar, filho dele. Esse não tem filho, esse filho é um estuprador. Até a tua própria família. Por isso, queridos irmãos, nós devemos ser um esforço para lidarmos com as situações do gênero. É difícil falar. É difícil. Mas uma coisa é mais fácil para os servos do Senhor. Existem mandamentos que vai ser penhoso mesmo para aquelas pessoas que não tiveram a natureza de Cristo, porque a natureza, independentemente das duas naturezas lutarem, quem de facto nasceu de novo e deixa Deus guiar a sua vida, no final, estou falando no final, a vontade do Senhor é quem prevalece. Olha para Job.
para Jonas. Ele procurou fugir. O Senhor lhe pegou, o Senhor lhe disciplinou. Chegou um momento e disse, não, mas o Senhor prevaleceu. Depois de que, agora vou mesmo pregar o Evangelho. Foi lá pregar. E as pessoas se salvaram. Então, nós devemos sermos muito cuidadosos quanto a essa questão. E em situações do gênero, qual é uma referência que nós deveríamos utilizar para essas mulheres? Romanos 12, 21, que diz, vença o mal com o bem. Então, vencer o mal, que é o aborto, vencer o mal, que é o aborto, é que vencer com o quê? Com o bem, que não é o aborto. É isso, claro.